É um prazer, Rebelo. O nosso encontro em Moçambique foi muito gratificante para mim. Aprendi muito o que é ser padre. Fiquei com uma ideia diferente de padre. E a primeira pergunta que me vem, uma vez que me vem à cabeça, uma vez que o padre Anastácio está a regressar às suas origens, ao local onde nasceu, ao local onde passou a sua infância, diga-me uma coisa. O que é ser padre hoje em África? É estar sempre a aprender. É perceber que nunca se acabou nada. Que se está a começar sempre tudo no princípio. É envolver, comprometer, aceitar o diferente para nos complementarizarmos. E é, sobretudo, dizer às pessoas que, afinal, Deus já lá estava. Nós chegamos depois. E perceber em mim que só sou padre se for humano na humanidade dos outros. Diga-me uma coisa. Eu percebi isso. Deus já lá estava. É bonito. Uma expressão muito rica. Mas ser padre em África, ou ser padre em terras com tantas adversidades como Moçambique, não traz risco. Não tem medo desse risco. Eu sei que disse hoje na sua homilia, está escrito na Bíblia, por 365 vezes, que Nosso Senhor nos diz, nos recomenda, não tenhais medo. Eu pergunto, honestamente, não tem medo? Nunca tive medo. Já tive uma arma apontada à cabeça há 3 anos e não tive medo. E quem me salvou foi uma criança. Deus acontece. Nunca tive medo. Um irmão dessa criança, esta criança tem agora 18 anos. Há 3 anos tinha 15 anos. Foi ela que me abriu as portas e me salvou. Um irmão dessa criança, que na altura tinha 5 anos, agora tem 8. Convivo muito lá em casa, como tu viste. Há muita criança em minha casa que come. Eu nunca comi sozinho. É curioso. Não sei comer sozinho. Deixe-me interrompê-lo. Então o Padre Anastácio sofre do mesmo problema psiquiátrico do Papa Francisco, que diz que não consegue estar sozinho. Não consigo estar sozinho porque somos humanos. A humanidade do outro humaniza-nos. E foi esta criança que no outro dia, à mesa, que me disse, eu trato-me por Dade, disse-me, Dade, vai para Portugal que aqui vão-te matar. E eu não vim a Portugal. Porque, pronto, foi um percalço da história, mas o medo, se nos toma, deixamos de ser aquilo que Deus quer que sejamos. E se lá estamos é porque Deus nos quer lá. Se o medo nos toma, nós deixamos de ser o que somos e deixamos de fazer o que fazemos. O que temos que fazer. Ficamos cristãos parados, é isso? Sim. Cristalizados. Sim. Deixamos de escolher com medo. Diga-me uma coisa, porque é que a sua preocupação nas missões que eu visitei lá em Maputo, na região de Maputo, porque essa dedicação tão particular às crianças, aos mais pequeninos? Olha, para ser muito franco, eu quando cheguei a Moçambique, a primeira grande surpresa que tive foi a questão da língua. Fiquei muito impressionado quando percebi que na cidade de Maputo muita gente não falava português. A segunda grande questão foi ver muita criança na rua a pedir comida. E a terceira questão foi encontrar muita criança que não ia à escola. Agora, ponha-se na minha pele, você vai evangelizar, vai construir uma comunidade fraterna, onde não há pão, não há educação. Onde não há pão, não há educação. não há educação. Onde não há educação, não há quem faça o pão. Ora, o missionário não vai caiar túmulos, vai recriar a humanidade. E isto faz-se na base. Então, eu percebi, como disse na homilia de manhã, ao contrário do que me tinham dito, tu levas bagagem, porque pronto, eu tinha a minha filosofia, eu tinha acabado de filosofia, tu levas bagagem para 20 anos, eu percebi ao fim de 3 meses que não tinha bagagem nenhuma. A minha bagagem era a kenosis, era eu descer de mim próprio e deixar de ser a minha identidade cultural, intelectual, as minhas seguranças já demasiado dogmatizadas na universidade,
e perceber que para ir ao encontro do homem africano eu tinha que nascer naquela cultura. Eu tinha que voltar a ser criança e a melhor maneira de voltar a ser criança é brincar com crianças. Eu ainda há bocado contava quando vinha no carro esse meu amigo. Eu recordo perfeitamente, quando cheguei em Moçambique, eu brincava com as crianças do gato e ao rato, fazia aquelas rodinhas que nós fazíamos daqui, o gato e o rato. Fazia aquele jogo do ensino, 10 lá, 10 cá, número 1, vinha número 1, havia quem apanhava. E as crianças que não estavam habituadas a ver aquilo, e como os jovens jogam futebol, iam perguntar ao padre que lá estava, que era o padre Virgílio, se eu era maluco. Portanto, eu percebi que tinha que fazer um caminho próprio para ter como base uma base que fosse comum. Ou seja, deixa-me interromper de novo, ou seja, aquele formato de padre dogmatizado que sai do seminário, confrontado com um terreno adverso, onde não há nada, onde tudo falta, esse padre formatado e dogmatizado não dá. Não resulta. Não vale a pena, não. É sempre um chato um bocadinho, se calhar está cansado. É sempre e permanentemente um estrangeiro. E um missionário não pode ser estrangeiro. Um missionário não pode ser estrangeiro. O que é que o padre Anastácio quer dizer com isso? Um padre ser estrangeiro? Um missionário não pode ser um estrangeiro? Não pode ser visto como o branco, o português. O missionário tem que ser um dos nossos. Um que nasceu aqui. Um que se fez nosso. Um que se fez connosco. Ou seja, inculturou. Inculturou. Uma das coisas que eu apreciei, que a mim me emocionou mesmo, até o mais íntimo do meu ser, foi a sua grande preocupação em ter alimentos para aquelas crianças, a água, essas preocupações básicas que nós, felizmente, aqui na Europa, temos isso tudo em abundância e até malbaratamos, e aquele apego, essa entrega às crianças, no sentido de desproporcionar aquilo que é mais básico. Sabe, eu aprendi quando era pequenino dos meus pais, que tinham 8 filhos, eu sou o irmão, eu tenho mais 7 irmãos, ou tinha mais 7 irmãos, e uma das coisas que eu dizia, a minha mãe me ensinou foi: filho, não estragues pão, que há gente que não tem pão. E sabe que eu só me dei conta que havia gente mesmo que não tinha pão em Moçambique. Eu julgava que isso era conversa fiada, ou que era alguma coisa já pré-feita, que a minha mãe sabia de cor, que alguém lhe tinha transmitido, mas em África, em Moçambique, em concreto, eu descobri que, de facto, há gente que não tem pão. O que é a importância do pão? O Evangelho sem o pão sem o Evangelho? O problema maior é este, é que se nós queremos dar um futuro à humanidade, nós temos que lhe garantir o básico. Eu, para mim, tive sempre esta preocupação e descobria lá. E isto eu descobri lá. Foram os acontecimentos, foram as circunstâncias, foram os contatos, foram as conversas, foram os confrontos. Foi também um pouco o confronto comigo próprio, a tal percepção que eu tinha de que ou eu saía de mim próprio, ou então estaria ali a fazer manutenção. E eu não gosto de manutenção. Se pegarem uma entrevista que eu dei à revista Boa Nova em junho de 92, que foi o ano da minha ordenação, o mês da minha ordenação, uma das perguntas que me fazem lá é sobre... E eu digo mesmo, eu não me vejo vestido na farda de padre. 25 anos, eu digo a mesma coisa. Eu não sou empadrado. Eu sou padre porque sou pai, porque me faço pai. É esse conceito de padre e pai. Uma das coisas que eu há bocado falava consigo, relativamente a outros padres, outros sacerdotes, missionários, que eu encontrei em Moçambique, e eu disse-lhe que de facto é para mim um exemplo, um testemunho vivo, daquilo que é ser padre, no sentido do pai, a preocupação em abranger o homem todo, no todo. E uma das ideias com que eu fiquei é que as crianças vão muitas vezes à escolinha e sentem esta vontade, este gosto de ir à escolinha, porque muitas vezes é na escola, parece-me, que tomam uma única refeição, se calhar, do dia. Pois, a única refeição é na escola que aprendem a ter relação com os outros, é na escolinha que fazem os amigos, é na escolinha que aprendem a vida de uma outra forma, é na escolinha que sentem que têm nome, que
pertencem a uma comunidade. Porque o que é que a rua faz? A rua cria a massificação, cria o nada, cria o andar a vegetar o dia a dia. A escolinha congrega, dá unidade, dá comunidade, dá família, dá relação, dá afeto. Uma das coisas que mais me custou ver nas crianças em Moçambique, e você deve ter percebido, quando nós nos juntamos naquelas crianças, a primeira grande atitude, o primeiro diálogo, antes de uma palavra, é o tocar. É o tocar. Eu tive essa noção. É o tocar, é o gostar de tirar uma fotografia juntos. Diga-me uma coisa também que me intriga. O que é que um padre que está a mais de 8.000 quilómetros de distância de Portugal, e é um padre português, o que é que esse padre que está a mais de 8.000 quilómetros, a 11 horas de avião, o que é que um padre que lá está espera dos cristãos daqui? Bem, o que eu espero é que façam aquilo que o Papa Francisco tanto tem falado, uma igreja de saída. Não uma igreja fechada no culto para si, mas uma igreja aberta ao mundo, à humanidade, à universalidade, ao compromisso, à missão, que pode ser a 2 metros daqui, a 1000 quilómetros. O importante é que a igreja daqui, toda ela se torne missionária. Toda ela perceba que só é a igreja realmente uma igreja de Jesus Cristo se ela for ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E não apenas por palavras. E não por palavras, por obras, por atos, por atitudes, por gestos, por morte e ressurreição. Porque sabe, Padre Anastácio, muitas vezes aqui, quando eu estou nas igrejas, no ambão das igrejas, a falar, a sensibilizar as comunidades para partilharem, dizendo das dificuldades que as crianças em Moçambique, mas um bocado por todo este mundo mais pobre, por este hemisfério sul, muitas vezes as pessoas, os senhores padres, têm alguma dificuldade, em entender isso. Julgam que eu estou a inflacionar o meu discurso, julgam que eu estou a dizer mais, a pintar o quadro mais negro do que o que ele é. Mas aquilo que eu vi, Padre Anastácio, foi, nas suas comunidades, um grande acolhimento, uma grande ternura, uma grande vontade, uma grande bondade, a presença de Deus efetiva em si, junto a essas crianças. Eu reparava, por exemplo, que as crianças, quando o Senhor entrava nas diversas comunidades e nas diversas escolinhas, as crianças agarravam-se logo às suas calças. Eu reparava nisso. A sua ternura, os seus gestos, o toque em cada um deles, que se abeirava de si, até de mim, até do Dr. Vítor. Porquê é que os sacerdotes aqui têm esta dificuldade? Porque eu penso que os sacerdotes em Portugal se habituaram a uma igreja demasiado cultualista, demasiado litúrgico-romana, demasiado formal. E nós precisamos de uma igreja de atitudes, de proximidade, de aquilo que o Papa... Eu acho que o Papa Francisco vai ficar na história não pela teologia, nem pelo discurso moralista ou discurso ético. Vai ficar na história pela atitude, pela diferença, pela humildade, pela bondade, pela natureza, pelo sorriso, pela autenticidade. pelo sorriso. Vou-lhe contar uma história que se passou com o Papa há 2 anos, que provavelmente já a conheço. O Papa, à quarta-feira, costuma falar para pequenas comunidades, na casa Santa Marta. E às tantas celebrou a missa, ele normalmente vem um bocado antes, acolhe as pessoas, vai ao altar, celebra a missa, e no fim tem aquele costume muito missionário, muito paternal, de se pôr à saída da igreja a saudar as pessoas. E uma criança vem com a sua mãe, agarrada à mão, e a criança, quando vê aquele homem, olha, é o Papa. Começa a puxar a mão da mãe, é o Papa, é o Papa. E até puxa para que a mãe dê a volta para que não vá tão direto ao Papa. E o Papa, claro, percebe-se daquilo. E a criança, é o Papa, é o Papa. E o Papa sai do seu lugar, porque a mãe começa a fazer o tal rodopio, a sua majestade, porque, enfim, a sua santidade. E a mãe começa a tentar dar a volta para não perturbar o espaço. E o Papa sai do seu espaço, vem ter com a criança, cumprimenta a mãe, cumprimenta a criança e vira-se para a criança e diz, não é o Papa, é o Padre Francisco. E a criança, claro, não entendeu imediatamente e dá-lhe outro beijo, faz-lhe uma carícia,
carícia, e de repente saúda a mãe, vão andando, e a criança volta a olhar para trás. Não, mãe, é o Papa. E o Papa diz, é o Papa Francisco. É o Padre, é o Padre Francisco. São esses gestos fantástico. que marcam, são pequenos, mas são de uma grandiosidade que marca. Certamente que o Padre Anastácio sabe isto muito melhor do que eu, mas eu recordo-me, porque já li, que em 1967 o Papa Paulo VI disse em Fátima: homens, sede homens, sede magnânimos, sede laudatos. Não lhe parece que o Papa Francisco, na sua grande humanidade, na sua grande simplicidade, na sua grande abertura e entrega ao homem, à saída, ao encontro do outro, não lhe parece que o Papa Francisco está a dar corpo a estas palavras do Papa Paulo VI? Está-lhe a dar corpo e está-lhe a dar e está a dizer à Igreja que este é que é o caminho, não há outro caminho. Já o Papa João Paulo II dizia duas coisas fundamentais sobre a figura do Padre. O Padre deve ser um homem perito em humanidade e o missionário deve ser um santo. São palavras de João Paulo II. Isto é, ou a Igreja se move por aqui, ou então está a perder tempo e perde o futuro. E a Igreja tem que perder esta terrível mania, deste peso histórico e não sei o quê, de andar a reboque da necessidade. A Igreja, se quer ter futuro, tem que estar firme no presente. Ou seja, tem que ser vanguarda. Tem que ser vanguarda, sim. A Igreja tem que ser vanguarda. Diga-me uma coisa para terminarmos esta conversa. Eu gostava imenso de conversar consigo. Estamos aqui uma tarde inteira, mas isto é impossível, porque eu sei que amanhã vai para Maputo já, tem as suas comunidades à sua espera, as suas crianças, enfim, todos os seus amigos lá em Moçambique. Sabe que também pode contar com amigos que têm cá em Portugal, tem pessoas que gostam muito de si, sobretudo apreciam, valorizam e intuem o seu testemunho de vida, que é como o homem, que é como o Padre. Por trás do homem, do Padre está o homem. Mas já que estamos na casa onde o Senhor nasceu, já cresceu, que emoções hoje está a sentir? Sem ser piegas. Eu que visito esta casa há mais de 20 anos, 2, 3 vezes por ano, encontro estes doentes, muitas vezes, a dizerem-me uma coisa que me deixa sempre muito preocupado. Mais do que a doença, mais do que ela, como eles dizem, é a solidão que os mata. Sendo o senhor, o Padre Anastácio, sendo filho de uma enferma de lepra, que emoções é que hoje sente? O que é isto de regressar às origens? O que leva deste dia aqui passado, naquela igreja onde presidiu a Eucaristia, de tudo isto? O que levo daqui é memória, é saudade, é um passado que é trazido para o presente e que, sobretudo, me faz perceber que, apesar de tanta coisa que podia ter sido humanamente medida apenas só para um lado e ter-me posto um marginal, um revoltado, um infeliz, um eterno desgostoso pela vida, Deus, até nesses espaços, Ele está. Ele é Deus. E Ele é misericórdia. E Ele sabe chamar as pessoas na hora que Ele acha que são adoras dele. Deixa-me brincar um bocadinho. Deus fintou, então. Fintou-me, sim, sem dúvida nenhuma. Eu posso brincar com isto com as palavras. Fintou-me e surpreendeu-me. Ele deixou-me ser o que eu fui, como já ainda ouviu aqui hoje muitas pessoas. Um garoto de traquina, e fintou. E depois, de repente, até muito provavelmente, essa traquinice era uma forma de traduzir já como é que é dizer, o ambiente que aqui se vivia era uma forma de manifestar isso de forma contrária. E levantar-se, vamos olhar para estas pedras, vamos olhar para estas pedras, não para para estas paredes, tentar... O que é que isto lhe diz? O que é que isto lhe diz? Tanta coisa, não é? Isto diz muita coisa. Isto, é um manancial. Isto é um tsunami. É um tsunami? Isto é um tsunami. Vir aqui hoje, neste dia, depois de ouvir Mas sabe, tem a dimensão do que está a dizer. Sim. Um tsunami é uma catástrofe.
Não, é uma boa catástrofe. É uma boa catástrofe. É um tsunami no sentido de... É um reviver. É um reviver. Ou seja, o seu coração está revolto, está completamente, Sim, completamente em sobressalto. E um perceber que de facto Deus é maravilhoso. Deus de facto... Para aqueles que têm dificuldade, eu também já apanhei aqui doentes que me diziam, lembro-me de uma advogada que estava aqui e que me disse que ela é para atacar os pobres e tal. Agora eu sou advogada, porque é que Nosso Senhor me castigou? O Senhor olha para a doença da sua mãe, que já partiu, naturalmente. O Senhor olha para a doença da sua mãe como um castigo de Deus, para as enfermidades como um castigo de Deus ou outra coisa diferente? Não, claro que a enfermidade não é um castigo de Deus, isso é uma mentalidade completamente judaica. Se alguém estava doente, era cego ou era leproso, não havia muitos leprosos na altura, é porque os antepassados tinham pecado, não sei o quê, havia... Não, a enfermidade realmente teve muito tempo ligada à pobreza, a questões de higiene próprias de um tempo, de um Portugal paupérrimo em que se vivia naquela altura, e à falta de cuidados que havia, e portanto este hospital chegou a ter quase 2.000 leprosos. Quase 2.000, foi. Sim, e portanto era uma doença na década de 40, 50, 60, havia muitos hospitais em Portugal, como havia em Moçambique. Era uma doença muito generalizada. Felizmente depois, com a investigação científica, com a medicina, estes casos de lepra foram e também com a possibilidade que as pessoas tiveram de aceder à água potável, pois, claro, a alimentos, à alimentação, claro, evoluindo a qualidade de vida das pessoas, claro, vai diminuir a enfermidade, não é? Naturalmente. Mas nunca uma enfermidade, nenhuma delas é castigo de Deus. É castigo de Deus. Muitas vezes, eu às vezes digo às pessoas, nós temos de ser capazes de olhar para a enfermidade até como matéria-prima de redenção. Sim. Mas não significa que João Paulo II, toda a parte final da sua vida, não foi um hino à redenção. Foi a fraqueza, a força a fragilidade toda aquela fragilidade, a força que ele tinha. Ele foi capaz de, sem vergonha, sem complexo, assim como na década de 80 ele era o Papa potente, também soube ser no ano 2000 e tal, soube ser o Papa da fragilidade, o Papa de ir até ao fim, de ir até às duas consequências. Essas coisas, temos que ver isso num prisma de doação, de plenitude, de entrega até ao fim. Olha, vamos terminar esta nossa conversa. Hoje está um dia lindo, o sol brilha, ele vai se pôr, vai descansar, sim, mas já amanhã ele vai nascer. Se calhar não vai nascer para todos. Pois. Ele nasce para todos, mas alguns ainda vivem na escuridão. Muitas vezes na escuridão da falta das convicções, na falta dos valores, no egoísmo que falou da missa, na homilia. Este sol vai iluminar também as pessoas que se fecham em si mesmas, girando tudo em torno do seu umbigo. Vai nascer também para os arrogantes, mas vai nascer também para aqueles que têm a esperança que o mundo pode melhorar. É um processo artesanal, a edificação de um mundo mais justo, mais fraterno, mais equilibrado, onde todos tenham acesso aos bens mínimos. É um processo artesanal, como diz o Papa, e muito bem. O senhor vai confiando, vamos saber? Com a mesma confiança como foi há 30 anos? Do princípio. Do princípio. Vai com o mesmo entusiasmo? Sem tirar nem pôr. Quando eu lá for voltar a Moçambique, se voltar, quero vê-lo de novo, quero revê-lo, quero rever as suas comunidades, o seu trabalho. Olha, pessoalmente, o que eu lhe desejo é assim, a nossa vida é assim, sem tirar nem pôr, naturalmente. as maiores venturas, Cruz de Deus, e fique consciente de uma coisa. Aqui na retaguarda há muita gente que, não sendo padre, sendo apenas batizado, se sente tão discípulo de Cristo como o Padre Anastácio. O discípulo de Cristo é aquele que abraça a cruz, que toma a cruz e a torna sua. E a cruz dos outros é importante que nós sejamos capazes de transportar também. Só assim seremos os sireneus não mercenários,
mas os sireneus voluntários, disponíveis, que são capazes de também fazerem alguma coisa pelos mais desfavorecidos. Desejo do coração mesmo a continuação de uma excelente missão de entrega aos outros. Eu sou testemunha dessa sua entrega aos outros. Que Deus lhe dê tudo aquilo que mais anseia, e se calhar é mesmo isso que Deus quer de si. Não é? Até à próxima. Venha daí um abraço. Muito obrigado. E que haja mais sereneus. A Igreja, o mundo é sereneus hoje. Todos podemos ser, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Não deixemos para os outros o que podemos fazer, não é? Muito bem, é isso mesmo. E a mudança faz-se cada um, como diz o Tolstói, se cada um de nós for a parcela que muda o mundo muda. O mundo muda, sim. Se não, fica estagnado. Claro. Bem-aja para a Anastácia também. Obrigado. Todas as felicidades do mundo para si. Obrigado. Deus os abençoe. Obrigado. Muito obrigado. E agora obrigado à senhora jornalista que fez a filmagem. Não. Muito obrigado. Obrigada. Pelas palavras Muito sábias. obrigadinho. Foi você que há 8 anos, ou 9 anos, numa piscina, abraçou este projeto. Exatamente. Está a ver aqui. Quem quer ser sereneu não precisa andar aí fechado em capelas e publicidade. Claro que não. E é bonito quando numa piscina, num bar, num café, numa rua, se chama alguém e a pessoa faz caminho connosco. Isto é que é ser a igreja. Muito obrigado por ser Obrigada. exemplo. Muito obrigado. Obrigada.